Meus amados irmãos, que a doce e suave paz de Jesus, o nosso Mestre de hoje e de sempre, reine conosco, agora e sempre. Para nós constitui uma imensa alegria a oportunidade do retorno à terra de Jaboticabal, trazer o nosso abraço espírita fraterno aos espíritas e simpatizantes desta comunidade. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, lido com esta vibração de fé que nos transmitiu o nosso irmão Aníbal, ouve por bem de nos falar das muitas moradas constituídas do universo, na assertiva filosófica de Jesus, que nós, todos os habitantes da Terra, temos de convir que a própria Terra em si é um planeta maravilhoso, girando em torno de um astro-rei, que ele é 1.300.000 vezes maior. Nós não estamos habitando um planeta isolado. Nós não estamos à margem dessa grandeza cósmica infinita. Fazemos parte de todos os mundos que integram o espaço cósmico. E o mesmo amor que mantém estas infinitas galáxias faz nascer a relva verde dos nossos campos, colore as flores dos nossos jardins, de nossas campinas, coloque o gorjeio na garganta de pássaros e insetos. Estamos num planeta maravilhoso, cujo telhado se constitui de bilhões de estrelas. A natureza, na sua exuberância, na sua magnificência, dá-nos um espetáculo de beleza e policromia. Só o homem, o herói da inteligência, espírito em processo multissecular de evolução, é que às vezes caminha amargurado e triste, assoberbado e aflito, às vezes pensando ser um deserdado dessas grandezas celestiais de que cantam o Evangelho. Mas em verdade, conforme nos disse o irmão na introdução de sua apresentação ligeira e convincente, nós estamos vivendo num planeta que ainda se caracteriza de provas e de expiações, aonde a felicidade ainda não pode ser perfeita, integralmente perfeita, dada a heterogeneidade dos costumes, a diversidade dos hábitos, a problemática da evolução moral e intelectual dos povos. Mesmo que nós pudéssemos igualar a humanidade por um minuto em nosso pensamento de amor, haveríamos de convir que a lei da evolução pede respeito ao espírito de sequência. Não poderíamos colocar ao mesmo tempo um espírito ainda primário, vivendo as primeiras reencarnações, perdido na cabeleira verde das florestas, numa vida embrionária ou primitiva, ao lado de Alberto Einstein, de um Francisco de Assis, de uma Mahatma Gandhi, porque sabemos perfeitamente que espíritos existem em todos os degraus da evolução, desde a comunidade angélica de mundos divinos, a esses outros lembrados por nós, na tentativa de uma exemplificação
Porque necessidade existe da multiplicidade das moradas da casa do Pai, obedecendo indubitavelmente a diversidade dos caracteres, a problemática da evolução que o universo respeita em sua gradação infinita. Então a Terra está em pleno espaço cósmico, como um navio imenso, carregando essa tripulação terrena. E Jesus, por sua vez, é o divino comandante desse navio, desde os primórdios de sua organização. E nós não temos sabido ser aquela tripulação obediente, aquela tripulação fraterna, aquela tripulação de amor, de bondade, de sabedoria, que todos nós estamos fadados a ser, mais hoje ou mais amanhã. Daí a razão porque ainda existe conosco aqueles irmãos nossos, perdidos na noite do crime, dos tóxicos, da violência, do desamor. São irmãos muito amados, muito queridos, que ainda estão amarrados dentro dos impulsos de violência, dos quais ainda não souberam se desvencilhar dentro dos processos evolutivos. O egoísmo é uma força antagônica, adversa, é um obstáculo, é uma barreira, é um abismo, é um caos, é uma doença do espírito encarnado. É esse egoísmo que dificulta o avanço do próprio planeta em si, para que ele possa chegar à sua condição de mundo regenerador, para a posteriori ser integrado na condição de mundo feliz. Então Jesus vem trabalhando o mundo na condição de humanidade desde os seus primórdios, para que nós nos libertemos do nosso cárcere mental, da nossa estreiteza de inteligência, da nossa pequenez moral, para que nós nos alforriemos de todas essas paixões que ainda caracterizam o ser humano dentro da Terra. Então a morte do corpo não significaria jamais uma passagem abrupta para os reinos superiores do universo, como também não poderia ser uma descida inconsequente aos abismos infernais, sem que o viandante da evolução não tivesse para isto aquelas consequências de ordem moral. Se elevado, se inteligente e íntegro, se praticou o bem, se cumpriu com seus deveres, indubitavelmente, após a morte do corpo, ele entrará numa esfera superior. Mas se ainda vive apegado aos bens materiais, afeito aos gozos terrestres, não medindo os meios para chegar aos fins, cujo caráter ainda é enfermiço, ao desencarnar, ele às vezes não sai da crosta do planeta, se arrastando às vezes entre pantanais fluídicos de sorte da condição. Não é Deus que determina a nossa posição dentro do universo. É nós que nos posicionamos pelo nosso livre-arbítrio. Deus não tem preferência. Deus não tem privilégio. O mesmo amor que ele tem ao Cristo, ele tem por mais vil dos criminosos. A diferença entre o criminoso, considerado déspota da sociedade, e Jesus, é que Jesus caminhou e chegou, e nós ainda estamos caminhando. Esse doente está hospitalizado, vai precisar de inúmeras reencarnações, de inúmeras internações, no corpo ou além da terra, em outros mundos similares, até que ele possa chegar, também por sua vez, à plenitude da sua felicidade, à plenitude da sua evolução. Então nós vemos
que a evolução é uma lei universal. Ninguém se lhe escapa, nem o inseto que boeja nas nossas matas verdes, nem o verme que rasteja nas entranhas do solo, nem o batraque no pântano será capaz de fugir a esse processo inevitável de progresso. Então a doutrina espírita, ela nos liberta da estreiteza dos horizontes limitados da Terra e projeta-nos nessa infinitude de mundos, de sóis, de galáxias, aonde o infinito está à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa esquerda, à nossa direita, tendo Deus por centro básico da criação. A vida é uma escalada infinita. A montanha do progresso não tem limite. E as reencarnações são os intervalos dos aprendizados, tanto no ângulo da ciência como da moralidade, tanto no amor quanto na sabedoria. Não há, pois, após a morte, uma sorte definitiva para nenhum espírito, porque todos eles, mesmo que se elevam a situações melhores do além, terão que avançar ininterruptamente num progresso infindável, ou terão que voltar a posteriori para novas conquistas e novos horizontes da ciência e da moralidade. Então a doutrina espírita é infinitamente otimista, nos mostra que ninguém está marginalizado do progresso, que ninguém está perdido para sempre, que não há nenhum inferno inexpugnável do qual ninguém lograria sair. Deus jamais nos criaria para uma perdição eterna, irreversível. Sabemos perfeitamente que passamos por estágios de sofrimento segundo a direção que damos ao nosso livre-arbítrio. Depende de nós caminharmos mais apressadamente, mais lentamente, ou estacionarmos. Sofreremos indubitavelmente a consequência da nossa negligência moral, da nossa indiferença, da nossa má vontade, da nossa preguiça, da nossa ociosidade, da nossa infeliz inversão de valores. A lei é a lei, e ela nos espreita os passos em todos os departamentos da vida cósmica. Então vamos considerar a importância da nossa reencarnação de hoje, de todas que já tivemos ao longo dos milênios. Esta de hoje é a mais importante. Ela que nos dá o ensejo de definir a nossa posição diante do amanhã eterno. É ela que nos dá o ensejo de reparar as inconsequências dessas vidas pretéritas, vividas nos abismos insondáveis dos milênios. A reencarnação de hoje é a proposta maior para que avancemos mais, aproveitando o corpo, o tempo, a inteligência, a dor, os meios, para chegarmos amanhã a uma situação de felicidade maior. Vai depender única e exclusivamente de nós, o avançar ou endividarmos-nos, ou estacionarmos-nos. Mas ai do negligente, ai do indiferente, ai do preguiçoso, ai daquele que se acovarda diante da jornada. Ser-lhe-á difícil o reencontro desta oportunidade no amanhã. Então vamos considerar que o Evangelho nos falando das múltiplas moradas da casa eterna do Pai, fala-nos de esperança, fala-nos de evolução, fala-nos de progresso infinito e fala também que a Terra, por sua vez, está caminhando aceleradamente para posicionar-se entre os mundos superiores. Perguntemos a nós mesmos o que estamos fazendo do tempo, da inteligência, da saúde relativa, dos bens materiais, como estamos nos conduzindo no nosso modo de ser, pensar,
e agir? Será que nós estamos avançando ou estamos estacionados? Será que hoje estamos melhores do que ontem ou ainda estamos parados no tempo, vivendo apenas em função do imediatismo carnal? Trocando o espírito pelo corpo, a luz pela sombra, aquilo que é eterno por aquilo que é efêmero, o agora pelo eterno amanhã. Então o Espiritismo nos dá um processo de educação, de iluminação, de oportunidades infinitas, de crescimento moral. Primeiro, porque nos oferece o tesouro de uma fé raciocinada. Segundo, porque nos liberta do medo do inferno eterno, que só poderia existir nas mentes doentes. Terceiro, porque ele nos fala de uma esperança infinita para todos os seres que povoam a terra. Depois, porque ele nos mostra que todos nós somos os únicos herdeiros de nós mesmos. Cada espírito herda de si mesmo. Ninguém pode caminhar com as luzes do outro. Ninguém pode voar com asas emprestadas. Todos temos que aprender a acender a nossa própria luz. Todos somos chamados a voar com as nossas próprias asas. Por isso Jesus diz: brilhe a vossa luz, e nós todos somos luz. O Espírito é feito de luz. A matéria é uma concentração de energia. Então vamos mostrar essa luz nos nossos pensamentos, nos nossos costumes, nos nossos hábitos, em nossas palavras, em nossa maneira de ouvir, em nossa forma de sentir e de nos comunicarmos uns com os outros. Somos o referencial, e esse referencial, se for de luz, é o referencial do Cristo, mas que ele ainda está assinalado por paixões transitórias, por ambições desmedidas, apenas por alegrias efêmeras da carne. Esse referencial é opaco, é escuro, é deletério, é sombrio, é patogênico, é alucinante e pode nos levar à loucura. Então o caminho está aberto. A primeira revelação veio com Moisés, a segunda com Jesus, a terceira com o Espiritismo. Ninguém pode alegar ignorância. Os Espíritos comunicam em todos os continentes da Terra, em todos os idiomas, em todos os tempos. Vivemos hoje o tempo do Espírito, a espirituologia. Vamos aproveitar a doutrina espírita. Vamos dar maior coragem aos nossos irmãos de jornada. Vamos preservar a paz da nossa consciência tranquila. Vamos nos desprender do supérfluo, que é sempre conosco, significa miséria com o vizinho. Vamos aprimorar as nossas ideias, sublimar os nossos impulsos. Como viajores que somos do infinito, saibamos preparar o nosso passaporte, a nossa bagagem, para essa viagem que pode começar hoje, amanhã, daqui a algumas horas, porque ninguém detém força ou poder sobre a morte. A morte física, biológica, é uma lei natural. Ninguém se lhe escapa. Então vai depender de nós chegarmos amanhã a esse outro mundo, a esses bilhões de mundos, melhores ou piores, felizes ou desgraçados, conforme o nosso modus vivendi, conforme nós estamos vivendo o nosso período reencarnatório. Como espíritos inteligentes que somos, já sabemos que ninguém consegue equilíbrio, paz, harmonia, felicidade, alegria perfeita sem o Cristo. Jesus significa para a humanidade o que o Sol significa para o planeta. Jesus é o sol moral de nossas almas.
Ele é que nos dá vitalidade moral. Ele é que nos dá força. Ele é que nos dá coragem. Ele é que nos carrega através do tempo. Se afastarmos dele, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa rebeldia, pela nossa recalcitrância, sofreremos em nós as consequências dos nossos próprios desencantos. Então o Evangelho foi claro, rasgou-nos os sóis, mostrou-nos em palavras que tudo obedece à lei de progresso, do átomo ao anjo. Vamos considerar a importância do tempo. 80 anos de vida física perante a espiritualidade significa 80 segundos apenas. Aqui o homem pode ser 80 segundos feliz, 80 segundos infeliz. Vai depender da nossa própria escolha íntima. Então vamos considerar também a grande oportunidade que hoje temos de estar com o Espiritismo. Porque temos uma doutrina que nos liberta da ingenuidade, que nos liberta da imaturidade, que nos fala que tudo no universo é conquista, que Deus é infinitamente bom, mas também infinitamente justo. Sendo justo, Ele confere a cada um segundo as suas obras. E sendo infinitamente bom, Ele dá a todos as infinitas oportunidades de renovação, de recomeço, pelas reencarnações sucessivas. Essas reencarnações podem se verificar tanto na Terra como em outros mundos, em outros planetas, conforme o grau de evolução, de aprendizado a que o Espírito já tenha chegado. Então vamos trabalhar, meus irmãos, com muito amor, com muita abnegação, com muito devotamento. Vamos dar o máximo de nós pela felicidade dos outros. Sabemos hoje que a pessoa mais importante da nossa vida chama-se próximo. Sem amá-lo, sem ampará-lo, sem ajudá-lo, sem educá-lo, jamais lograríamos caminhar 1 centímetro na direção da luz. Jesus deixou bastante claro esse mandamento. Quem ama Deus, ama o próximo. Quem ama o próximo, ama Deus. Ninguém pode amar a Deus sem amar o próximo. Então o próximo é a ponte de ligação entre nós e a divindade, entre nós e o Cristo, entre nós e a luz. Não vamos, pois, perder a oportunidade de amá-lo, de socorrê-lo, de atendê-lo, de assistir-lo, de ampará-lo, porque ninguém vai para a frente apenas por convicção filosófica. Temos de ter amor, temos de ter essência, temos de ter substância, porque ninguém logra a felicidade vivendo no egoísmo, à distância dos semelhantes, numa vida cheia de prazeres fictícios. Isso é um malogro, é um desencanto, é uma utopia que o sofrimento vai reconstruir. Então vamos compreender que sem o próximo nós nos distanciaremos de Deus, mas com o próximo amado, com o próximo compreendido, com o próximo sentido e assimilado, nós estaremos na presença do Pai para as alegrias do sem fim. Os mundos superiores se abrem ao Espírito, não porque ele foi um sábio, não porque ele pertenceu a famílias importantes, não porque ele teve tradição de família. Os mundos superiores se abrem para aquele que tem amor, caridade, humildade, para aquele que soube ser resignado, paciente, tolerante, para aquele que muito perdoou, para aquele que muito serviu. Esse é o passaporte para a felicidade. Então não basta admirarmos Marte, Vênus, Júpiter, Saturno e outros tantos e tantos planetas, bilhões de sóis, se nós ainda estamos com o nosso coração gelado,
frio, indiferente, ressequido em relação à seiva do bem, do amor e da caridade. Então a doutrina espírita nos elucida que a problemática do destino, da dor, do ser, vai depender unicamente da nossa obediência às leis do Pai. A obediência às leis do Criador, ensinadas por Jesus, exemplificadas por Jesus, e hoje enriquecidas de ciência, de filosofia e de lógica pela doutrina espírita, que nos mostra por que nós devemos amar a Deus, que nos mostra, na linguagem dos fatos, que a sepultura não significa o fim do trajeto, que nos mostra que o berço não indica a porta do começo, que nós éramos antes do berço e seremos depois do túmulo, que nós somos viandantes pelas nebulosas do sem fim, e que a nossa missão é chegarmos um dia à integração com o Pai. Leon Denis, o eminente filósofo francês, contemporâneo de Allan Kardec, notável escritor espírita, pôde considerar que, quando escreveu: temos por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus, por lei a caridade, como fim a perfeição. Pensemos no pensamento profundo do escritor francês. Temos por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus, por lei a caridade, como fim a perfeição. Somos hoje o que fizemos de nós ontem, e seremos amanhã o que estejamos fazendo de nós hoje. O destino é uma criação do homem. Ele não vem como fatalidade. Ele é circunstancial. Nasce das nossas ações. Nasce dos nossos pensamentos. Do nosso comportamento moral. Averiguemos, pois, como estamos pensando. Como estamos agindo. Quais os objetivos da nossa vida. E teremos conosco a resposta que nós já estamos no lugar que merecemos. Ou num gravata de dor, nas grades de uma prisão, numa cadeira de roda, numa aprovação moral difícil. Cada um se encontra no lugar em que se colocou. Não foi Deus que nos colocou numa cadeira de roda. Não foi Deus que nos colocou dentro de um sanatório. Não foi Deus que nos colocou dentro de um asilo de velhos. Não foi Deus que nos colocou numa favela misérrima. Nós, pelo nosso livre-arbítrio, através dos séculos e dos milênios, é que tecemos a rede luminosa ou escura dos nossos destinos. Nós somos os únicos responsáveis pelas moradas felizes ou pelas moradas menos felizes que viremos conhecer amanhã pela maneira como nós estamos nos conduzindo dentro da vida. Sabemos que a caridade significa sinal verde, caminho aberto para a felicidade. Sabemos que o egoísmo é o sinal vermelho, indicando parada no sofrimento. Então vamos optar pelo bem. Vamos optar pela luz. Vamos avançar, ainda que seja 1 centímetro por dia, no campo das boas obras, no campo da benevolência. Vamos saber viver mais cristamente com a família, porque o lar é a nossa primeira escola. E aí, dentro do lar, é que nós temos as nossas primeiras lições. Será que estamos perdoando mais? Será que estamos sendo mais tolerantes? Será que estamos sendo mais pacientes? Mais indulgentes? Mais prestativos? Mais humildes? É uma entrevista ou auto-entrevista que devemos fazer conosco mesmos para averiguarmos se estamos progredindo ou se estamos estacionados. A doutrina espírita, pois, numa visão astronômica da vida, nos fala de mundos incontáveis, de sóis ilimitados, no sem fim da criação do Pai. Mas também coloca que cada consciência vive
e respira dentro de suas próprias criações individuais. A nossa felicidade não depende dos outros, apenas de nós mesmos, pela nossa conduta, pela nossa prática do bem, de renúncia, de abnegação, de esquecimento do mal. E o nosso sofrimento é uma decorrência natural da nossa imprevidência, da nossa má vontade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso materialismo. Então, a doutrina espírita elucida, esclarece, explica que dentro do infinito dos mundos existe também uma humanidade infinita, do zero ao infinito, que nos compete amar, respeitar,